Vai descarregar. Pega o computador, Julião. Se você precisar consultar alguma coisa pra mim, Deixa eu carregar aqui, tá, pessoal? Deixa eu Boa noite. E aí? Boa noite a todos. E aí, mãe? Tudo bem? Oi. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oi, Maria Rita. Tudo bem? Ó, dona Cida. E tia Cida. Maria, Rita. Boa noite, mãe. Tudo bem? Tudo bem a todos aí? Tudo bem, Aureni? Boa noite. Vamos esperar nossa convidada chegar, né? Pra gente poder passar um tempo juntos, né? Conversar, bater um papo, né? Entrevistar. E hoje nós vamos falar sobre arquitetura. só pode desativar agora. E aí? Vamos apresentar nossa convidada de hoje. Eu vou... Oi, tiazinha. E aí, tio Islam? Estamos esperando aqui, tia Emily, entrar. E aí? Oi, Marquinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Boa noite. Deixa eu me Eu ajeitar vou aqui. apresentar a nossa convidada de hoje. O nome dela é Emily Teixeira, arquiteta e urbanista formada pela UFBA, 11 anos de formação, aluna do programa de intercâmbio na Espanha em 2007. Atua na área de arquitetura com projetos residenciais, comerciais e decoração de interiores. Muito bem. Que linda apresentação, hein, Marquinhos? Eu gostaria de te agradecer pelo convite mais que especial para essa live. Eu nunca participei de uma live. Estou muito lisonjeada pelo convite e pelo tema que você está trazendo, que é um tema tão diferente. Às vezes as pessoas perguntam, uma criança vai fazer uma live de arquitetura? Então as pessoas não sabem, às vezes, o seu interesse, as nossas conversas sobre arquitetura, as nossas conversas sobre construção. Então, para quem está entrando agora, a gente já conversa há muito tempo sobre construção, sobre arquitetura, sobre toda essa área, né, de beleza e de maravilhas que a arquitetura traz e que Marquinhos gosta muito. Então, muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos para a primeira pergunta.
Vamos lá. Por que a senhora escolheu arquitetura? Nossa, senhora, já foi ótimo, né? Já me senti bem velha. Já, Você é novinho. eu Mas sabia que ia acontecer isso. Sabia. senhora já Mas foi. isso daí foi um jeito de respeito, né? Ai, tá bom, eu entendi. Mas então vamos combinar que não precisa chamar de senhora. É, Tá não, bom? não. Olha, vamos chamar de Emily, né? É, Aí já tá pode bom. ser. Tia Emily, né? Que aí Tia já tá. Emily, tá bom. Tá certo. Então vamos lá. Qual a primeira pergunta? Por que a senhora escolheu arquitetura? Porque você escolheu arquitetura, né? Bom, eu escolhi arquitetura porque desde pequena eu gosto muito de observar, né? Sempre gostei. Quando eu chegava em um ambiente, olhar o que é que tem, as cores, as formas. Sempre fui uma criança observadora, né? E queria entender porque aquilo combina com aquilo e aquilo não combina com aquilo. Às vezes o ambiente não me dava tanta segurança, não me dava tanta... Achava aquilo meio estranho, que não combinava. Então, desde sempre, o meu olhar já estava muito voltado para a parte do belo, do que combinava, das formas, das cores. Sempre me interessei por coisas, entender. Ó, você conhece esse cubo? Sim. Isso é um cubo de Rubik. É. Você movimenta ele. Se não me Então, engano, é objetivo. pois é. Então, eu sempre fui uma criança como você, que muito observa, né? Sente necessidade de perguntar, vê que uma coisa é diferente e não fica sem perguntar. Então, eu sempre fui uma criança assim que gostava de entender porque aquilo combina com aquilo e tal e tal. E aí, desenhava, tinha caderninho de desenhar, de pintar. Mas isso era quando eu era criança. Você, criança. E aí eu fui crescendo, e aí chega um momento que você tem que pensar o que é que você vai fazer, né? E aí você fica cheio de dúvidas, porque você, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e tal. O que será que eu vou fazer? E eu tenho um tio, que ele é um artista plástico, e ele mora em Salvador, porque eu sou de Salvador, né? E aí eu sempre, quando eu visitava ele, eu via sempre ele pintando as telas. Eu sempre via ele trabalhando com a mão, né? Ele pinta telas, ele risca no carvão, na tela. Então aquilo me deixava maravilhada de ver que da mão, do carvão, surgiam desenhos, surgiam pinturas, né? Ele trazia a realidade para aquele ambiente, para o quadro. E aquilo me fascinava. Então, meu tio, Henrique Passos, ele foi uma grande inspiração para eu ser uma arquiteta. Ele me deu muita força para fazer o curso. Então, às vezes, a gente precisa de pessoas que apoiem a gente para fazer uma profissão, para tomar uma atitude, coragem, inspirações. Então, meu tio foi uma grande inspiração para mim. Porque as coisas, nada na vida é bom, é legal ser um amigo, ser um tio, ser uma coisa assim. Porque é uma inspiração. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que você admira muito. E quando crescer, quer ser a mesma coisa. E isso é um aprendizado pra gente, né? Justamente. Você entendeu o que eu acabei de falar. Ele foi inspiração. E aí eu fui, fiz o vestibular, passei em arquitetura. E agora você, né? E sou uma arquiteta hoje. Vamos para a próxima pergunta. Quais as habilidades que um arquiteto precisa ter? Habilidades. Hoje em dia, a gente precisa ter muitas habilidades. Porque o arquiteto de ontem não é o arquiteto de hoje. Concorda? Concordo. Porque o tempo já mudou. Já mudou. A tecnologia cada vez mais está presente na nossa vida, então a gente tem que se adaptar.
Em outros tempos, nunca que a gente faria essa live, por exemplo. Porque era uma coisa que não existia. E hoje estamos aqui conversando, você na sua casa, eu na minha casa. Eu poderia estar na Europa, você aqui, e essa live poderia acontecer. Então, isso é verdade. voltando para a sua pergunta, né? A habilidade que o arquiteto hoje precisa ter vou falar as básicas e as atuais, né? As básicas seriam pensar abstrato. O arquiteto precisa pensar em 3 dimensões, né? Ele precisa ter essa noção de altura, largura, profundidade, proporção, conhecer materiais. Ele precisa, hoje em dia, ter um infinito noção de... Ele tem que ser um multifuncional, ter noção de escala. Isso é pequeno, isso é grande, isso cabe aqui, não cabe. Se você me pergunta hoje, tia Emily, um sofá cabe aqui na minha sala? Esse sofá cabe, essa mesa cabe, né? Essa cama cabe aqui, essa cortina combina com isso. A gente precisa hoje pensar muito rápido, ter noção, ter a habilidade de tudo isso, mas precisa também estar aliado com a tecnologia. Nós, arquitetos, hoje, temos que ter a habilidade de mandar um e-mail, de receber um documento pelo computador, acessar o WhatsApp, acessar tudo pelo celular. Tem programas que nos ajudam hoje a transmitir ao nosso cliente mais rapidamente a nossa ideia. A gente precisa ter a habilidade de passar para o cliente o que a gente quer. Porque às vezes a gente explica, mas no desenho fica tudo mais claro. Concorda? Concordo. Eu tenho que ter uma habilidade de conhecer de ventilação, iluminação, estrutura. Eu tenho que saber planejar uma obra quando eu fecho para um cliente, dizer para ele, olha, sua obra vai durar uma semana, um mês ou um ano. A gente vai fazer isso, aquilo outro, vai durar tanto tempo, vai gastar tanto. Então, a gente tem que ter a habilidade de planejar a obra, fazer o projeto, dizer mais ou menos o valor do projeto, combinar as cores e o mais importante hoje é ouvir o seu cliente. A gente tem que ter a capacidade, a humildade, não é só porque a gente é arquiteto que nós somos os deuses do momento. A gente tem que entender que quem faz um projeto está pensando em 1001 possibilidades, 1001... Ele viu na revista, viu no computador, a mãe falou que é bonito aquele material, então ele está cheio de ideias. Nós somos as pessoas que vão fazer com que aquelas muitas ideias se juntem e formem uma ideia legal. Não é isso? Legal. Porque o arquiteto se inspira em uma coisa que ele gosta. Sim. Tipo, o arquiteto gosta de uma estrutura. Gosta de um tipo de casa. E aí, quando vira arquiteto, quer fazer aquela coisa. Então, a inspiração é o que ajuda. É uma das habilidades dos arquitetos, né? Sim. Imagine na sua casa. Você quer uma coisa, sua mãe quer outra, seu pai quer outra, seu irmão quer outra. Todo mundo quer várias ideias. Mas, às vezes, todas essas ideias juntas não fica tão legal. Então, o arquiteto escuta você, escuta seu pai, sua mãe, junta aquelas ideias todas e faz uma ideia legal, que agrade a todo mundo e que fique legal, harmonioso, bonito. Então, e o arquiteto precisa dessa habilidade, né? De agradar o cliente. E tem a habilidade de convencer o cliente que a sua ideia é a mais legal, é a mais econômica, às vezes. Porque, às vezes, a pessoa faz um projeto, constrói com uma pessoa que não é um arquiteto. Aí, depois, tem que desmanchar, derrubar aquela parede, às vezes gasta mais do que se contratasse um arquiteto para fazer. Porque o arquiteto já tem planejado tudo que pode fazer para a obra ser mais rápida,
para a obra ser mais limpa, ter E uma olha, noção A geral. a sua casa ficou muito linda, né? Nos dias que eu fui, muito linda. E ainda tá linda. Com as suas ideias. Porque o arquiteto precisa estudar muito. Sim. E o seu jeito de construir casas, o seu jeito de estrutura, eu admiro. Muito obrigada. Eu acho Eu que a agradeço. única arquiteta que se inspira é você, viu? Porque as suas construções, o Alpha Park lá, eu falei, ninguém conseguia construir um Alpha Park daquele tamanho. Um Alpha Park daquele jeito. Projetado. Muito obrigada. Eu recebo com muito carinho seus elogios, porque eu sei que você é uma Vamos para a pessoa que... próxima pergunta. Tá bom, vamos para a próxima pergunta. A senhora sempre gostou de desenhar? Senhora? Você, né? Você, desculpe. Sempre gostava muito de desenhar. Tinha livro, gostava muito de ver planta de casa. E gostava de ver que tinha uma linha mais grossa, uma linha mais fina, a representação de vaso sanitário, de pia, de porta, porque aquela representação, eu gostava muito de ver planta baixa de arquitetura, gostava muito. E também tinha muito lápis, gostava de desenho, de ficar pintando, era tranquila, aí gostava muito. E nessa coisa aí do desenho que você disse aí, o arquiteto precisa saber desenhar. Porque, imagine, um arquiteto fazendo uma casa bem grande, sem saber do jeito que tem que ser. Tem que desenhar, fazer o jeito que você quer. Porque colocar na cabeça não é sempre a mesma coisa. Você tem que desenhar, fazer o jeito que você quer que a casa seja. E desse jeito que você falou, eu entendi muito bem que é desse jeito. O projeto e o jeito, né? Agora, vamos. O desenho é uma habilidade importante para o arquiteto. Deixa eu te falar só uma coisinha. Só te interrompendo, o desenho à mão do arquiteto é chamado de croquis, que é o desenho feito à mão. E hoje em dia é muito importante para o arquiteto não só saber desenhar, porque às vezes você está com um cliente, o cliente surge uma ideia, você risca, faz com que ele entenda o que você está falando mais rapidamente. Mas hoje também tem muitos programas que transmite para o cliente aquela sua ideia, né? Que é o mais importante. Você tem que transmitir para o cliente a ideia. Então, tem programas que fazem simulação 3D, que não é só aquela ideia do plano. Você trabalha com 3D, você trabalha com 3 dimensões diferentes. E aí, fica mais fácil para o cliente entender que o que eu quero te mostrar é isso. Eu não quero te mostrar só isso desenhado no papel. Você concorda que você vê isso é diferente de você ver isso? Claro. Então, hoje em dia, o 3D é uma ferramenta muito importante e muito rápida. Porque rapidamente o seu cliente entende que você quer aquela bancada daquela cor, aquele armário daquela cor, aquela parede daquele jeito. A volumetria é muito importante hoje na comunicação entre cliente e arquiteto. Beleza? Beleza. Vamos lá. O desenho é uma habilidade. O seu curso foi arquitetura e urbanismo. Fale um pouco sobre a sua experiência na faculdade. Assim, eu entrei na faculdade novinha e o curso não é somente desenhar à mão, não é somente fazer maquete. O curso é muito completo, né? Tem muitas disciplinas. Então, quando você entra no curso, eu não vou fazer arquitetura porque eu só fico desenhando. Eu não sei desenhar à mão, então
eu não vou entrar no curso porque eu não vou me adaptar. Quando eu entrei, a gente fazia um teste de aptidão. Que aí fica um objeto no centro e os alunos ao redor, desenhando aquele objeto. Então, você faz a prova, mas também tinha a prova de aptidão, que eu não sei hoje se ainda tem. Então, você tinha que passar na prova e também no teste de desenho, né? E aí a gente fazia esse teste e aí, se passasse nessa prova, entrava no curso. Dentro do curso, tem disciplina física, tem matemática, tem desenho à mão, representação, que é isso aqui eu colocar no papel, eu desenho isso igualzinho no papel. Tem desenho para você treinar o olhar, você ficar olhando um objeto e desenhando ele. Tem disciplinas de conforto ambiental, para você aprender sobre ventilação, iluminação, que é muito importante num projeto, materiais. Então, o curso não é só você desenhar. O curso é você se preparar com várias disciplinas e, no final da faculdade, você ser capaz de fazer um projeto, que um projeto requer que você tenha muitas habilidades. Não é só desenhar. Então é isso. Foi uma experiência muito boa. Eu fiz muitos amigos legais. Inclusive, eu vim aqui para Conquista a convite de uma amiga. Vim visitar uma amiga que também é arquiteta, que mora aqui em Conquista. Uma amiga do coração. E aí, nessas coincidências da vida, eu vim para Conquista. E até hoje, estou muito grata a essa amiga, né? Conheço ela assim demais e agradeço por ela ter me convidado para vir aqui e ter ficado aqui na cidade. Legal. Você fez um intercâmbio na Espanha. Conte um pouco dessa experiência. Você tá sabendo de muita coisa, viu? Live é assim, né? Live é assim. Então, eu me formei pela UFBA e a faculdade, ela te dá a oportunidade de fazer um intercâmbio, que você pode escolher onde você vai, né? E eu escolhi ir para a Espanha e fui para uma cidade chamada Granada, que é no sul da Espanha. Uma cidade que tem muita, assim, tem muita inspiração na cultura árabe, né? Na cultura antiga. Então, a Europa é um berço de arquitetura. Então, quando eu fui para a Espanha, eu fiquei encantada com aquela oportunidade de conhecer outra cultura, mas ainda assim estudar. Então, eu fiz algumas disciplinas que aqui no Brasil eu não fiz. Por exemplo, fotografia. Fiz outras disciplinas de belas artes, que lá me deu a oportunidade de fazer. Eu fiquei 1 ano estudando e foi muito gratificante. Conheci muitos países, conheci o que eu via nos livros, né? Porque a gente vê tudo no livro, mas na realidade é muito diferente. Quando a gente conhece, quando a gente anda, a escala da cidade, né? Então, foi um período muito gratificante e que eu gostei muito. Fiz muitos amigos também. Foi muito importante esse período. Legal. O intercâmbio é só se você escolher? O intercâmbio, a universidade dá a oportunidade de você escolher. Porque eu vou para lá, mas eles trazem também estudantes da Europa para cá. Então, é um intercâmbio. Eles abrem vagas para alunos irem conhecer a cultura, estudar, mas também trazem alunos de lá para o Brasil. São Paulo, Salvador, outras cidades.
Então, é uma troca de culturas, né? A gente conhece como eles estudam, a gente conhece, tem contato com outra língua. Um momento muito enriquecedor, né? Você aprende, viaja, estuda, faz muita coisa ao mesmo tempo. Foi muito gratificante. Olha, Gostei muito. você dizendo aí, eu já tô achando muito interessante, viu? Sabe que a arquitetura precisava de estudo. Só que eu já sabia que precisava desenhar. Porque você já me disse um pouco antes. Desenhar é muito importante. Quem não sabe aí, a gente já conversa há muito tempo sobre arquitetura e aí já me contou muita coisa. Já tem muito tempo que a gente conversa, a gente já é amigo há muitos anos. Então, a gente já sabe que esses nossos assuntos a gente conversa sempre, né? Agora vamos para a próxima pergunta. A senhora atua em uma área específica? Senhora de novo. Você atua em uma área específica? Hoje eu atuo em área específica, né? Porque quando a gente forma em arquitetura e urbanismo, existe a possibilidade de você ser arquiteta, urbanista, decoradora, né? E para a linha de projeto e decoração. Então, a linha que eu escolhi foi arquitetura e decoração, que é onde hoje eu atuo, né? Que faz projeto e decora os ambientes. Projeto, você pode fazer projeto do que você quiser. Projeto residencial, projeto comercial, projeto de hospitais, projeto de infinidade de sessões, né? Muito Mas eu bom, sou de de projeto e decoração. Como foi a sua experiência, né, sua? Como foi a sua experiência em projetar o residencial Alpha Park? Bom, o Alpha Park foi um projeto muito feliz, né? Que eu fiquei muito... Eu colaborei, né, com a construtora da cidade aqui, uma grande construtora, com a E2, isso mesmo. Com a E2 Engenharia. E colaborei nesse projeto, que é um projeto grande, né? É um projeto de casas, é um projeto que quando a gente fez esse projeto, a cidade precisava de um projeto como esse, um projeto de casas, né? Um projeto de casas soltas, com a área muito grande, onde o verde era muito importante. Então, esse condomínio ele tem muitas praças, ele tem uma dinâmica muito legal, porque ele tem os setores de brincadeiras, de relaxar, ele tem a zona de piscina, de fazer churrasco. Então, assim, é um condomínio muito completo. Tem muitas unidades e é um condomínio muito completo. E eu fiquei muito feliz, muito contente de participar desse projeto. Gostei muito. Você conhece? Conheço. Pensando também que você colaborou com a empresa da minha mãe, né? Com a empresa que minha mãe trabalha, né? Certo. Já tava falando. Pois é, eu sou muito amiga da sua mãe e a gente trabalhou na mesma empresa e foi muito legal também. E aí a gente se conheceu na E2 Engenharia. Isso mesmo. Eu lembro de você quando ia me visitar na minha sala. E você entrava, você riscava no papel. Eu lembro de você, pequenininho, e que já era curioso, já gostava de ver as coisas, perguntava quando eu estava trabalhando. Lembro, muito bem. Além desses residenciais, quais outros projetos a senhora assinou? Você assinou? Eu colaborei também
né? Fiz o projeto do Conquista Park, que é também um empreendimento da E2, que também de casas, né? Um condomínio próximo ali do Alpha Park também. Teve o Parque Vitória, também de casas. Tiveram outros projetos em outras cidades. Jequié, Brumado. Então, assim, realmente foram projetos muito, muito legais e em várias cidades diferentes. E cada cidade tem uma característica, cada cidade tem as normativas, né, que a gente recebe. Tem um papel onde diz o que você pode e não pode fazer quando vai construir. Então, cada cidade tem suas normas. Então, cada projeto é único. Cada projeto é diferente um do outro. Então, foi muito legal. Muito, muito feliz essa parceria. Legal. Além desses... Eu tava voltando para 10. Qual a importância do profissional de arquitetura e urbanismo para a expansão das cidades? A importância é de extrema importância. Muito importante um profissional de arquitetura e urbanismo. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente tem uma cidade, né, você sabe que as cidades, hoje em dia, a tendência delas é crescer, crescer, crescer. Nenhuma cidade diminui. São mais pessoas, né? Então, com as cidades crescendo, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Tem um lugar na cidade que hoje em dia não tem nada. Tem um terreno vazio. E vamos construir um prédio ou 2 prédios. O profissional de arquitetura, ele tem que projetar aquele prédio, né? Ele tem que pensar que ali vai chegar luz. Como é que vai chegar luz? Como é que vai chegar água? Será que tem condições de chegar água, luz, asfalto? Como é que as pessoas vão entrar? Como é que as pessoas vão sair? Quantas pessoas vão morar ali? Porque um dia não tem nada. No outro dia tem um prédio cheio de gente morando. E aí? Vai ser bom? Vai ser prejudicial? Qual o impacto que isso traz para a cidade? Todo mundo pode construir do jeito que quiser? Todo mundo pode fazer uma casa como quiser? Não. Tem as normas, tem os lugares onde a gente pode construir um prédio, um hospital, uma igreja, um posto de combustível. Então, a cidade está organizada, né, para você construir em cada lugarzinho uma coisa, porque você não pode construir um shopping, mas as pessoas não podem chegar no shopping porque não tem um asfalto, porque não tem a rua, porque não chegou água, porque não chegou a luz. Você não pode botar muitos shopping juntos, porque senão as pessoas do outro lugar, do outro bairro, não vai ter shopping, só vai ter shopping em um lugar. A gente tem que aprender a equilibrar todos essas necessidades da cidade para que a cidade flua, né, de maneira que traga menos impacto possível. Então, por isso que é importante um profissional, porque ele analisa tudo isso. E se prejudicar o ambiente também. E também não prejudicar o ambiente. Muito bem. Se Eu vai vou falar tirar muita árvore. Eu vou falar em minha opinião. Nas cidades, arquitetura é tudo. Porque você vai em uma cidade. Existe uma cidade sem casa? Pois é. Existe uma cidade sem casa? Não. Não. Existe uma casa só para andar? Não. Existe uma casa para as pessoas morar. Existe uma cidade para as pessoas morarem, cheia de casas. E aí assim é as cidades. Porque se a cidade fosse sem arquitetura, não era nada.
Pois é, arquitetura de fundamental importância para a É. organização dos espaços. Quais os desafios para o arquiteto nesse cenário de pandemia? Os desafios para o arquiteto nessa pandemia, eu acho que é a gente não poder estar muito próximo do nosso cliente, não ter esse contato mais próximo. Porque hoje a relação, eu te falo o meu exemplo. Hoje, eu falo com meus clientes como eu estou falando com você. Eu faço Pelo um WhatsApp. projeto, faço um desenho, envio para o cliente, e o cliente, comigo, a gente faz esse encontro virtual, onde eu explico a planta, eu explico a ideia, eu mando fotos para a pessoa entender. Então, é muito difícil, assim, não pela dificuldade mesmo, mas assim, é chato não estar próximo do cliente, não conversar com ele, né? Não bater um papo. Porque quando o cliente está perto da gente, a gente absorve mais as coisas que ele pensa, né? A gente conversa, dá risada, brinca. Então, é um momento de descontração também. E assim, pelo computador, fica uma coisa um pouco mais distante, mas que logo, logo a gente já vai poder encontrar o cliente novamente, conversar com ele. E com relação à construção, à obra, né? A gente tem que ter aquele distanciamento quando a gente vai numa obra, encontrar menos pessoas juntas, ter aquele cuidado. Mas o que dá mais saudade é de encontrar o cliente mesmo e conversar, mostrar o projeto, ficar naquela proximidade conversando, né? Mas a diferença é que nesse tempo você faz os projetos, mas a casa não pode ser construída. Mas não é do mesmo jeito. Agora é o momento da gente É o planejar. acompanhamento. O acompanhamento pode ser feito, mas com cuidado, com cautela. Não podemos deixar muitas pessoas juntas no canteiro. A gente tem que ter a prevenção, né? Aí a gente aproveita esse momento para conversar com o cliente sobre o projeto, para fechar todas as dúvidas e logo depois fazer a obra. Mas tem obras que são de casas, que são pequenas, que a gente pode fazer. Tem obras de edifícios grandes que com poucas pessoas e organização também pode fazer. Dá para fazer, mas tem que ter muito cuidado. Fale o nome de arquiteto. Que pode ser arquiteto e arquiteta. Que você se inspira. Eu já ia falar senhora, mas é você se inspira. Agora eu vou ouvir. Eu tenho muitos. Tem que ser só um? Pode ser. Olha, quem você admira? Pode ficar à vontade. Bom, tem alguns que a gente estuda que são da Europa, que é Le Corbusier. É um arquiteto suíço. Tem Calatrava, que é um arquiteto espanhol. Tem Zaha Hadid, que é uma arquiteta iraniana. Uma mulher muito boa. Eu vou te passar esses nomes para você procurar na internet as obras, para você ver que cada um trabalha de uma maneira, cada um tem uma linha, né? Legal. Tem Oscar Niemeyer. Niemeyer é daqui do Brasil, que é um arquiteto muito bom, né? Ele era muito bom. Tem um arquiteto que, infelizmente, também já faleceu, Lelé, que ele contribuía muito com a rede de hospitais Sara.
Lelé é um arquiteto fantástico que trabalhava muito com... Tinha uma preocupação muito grande com a ventilação, a iluminação nas suas obras, né? Então, tem Lina Bobardi, uma arquiteta também muito Já ouvi importante. falar. Lina Bobardi, muito importante. Ela veio para o Brasil e morou, se não me engano, em São Paulo. Fez uma casa muito legal para ela, a Casa de Vidro. Legal. Fez o MASP também em São Paulo. Depois, quando a gente ficar conversando de novo, eu vou te passando essas inspirações e esses arquitetos para você ver quanta coisa legal. E cada arquiteto trabalha de uma maneira e você vai se identificar com a maneira que você acha. Não, tia Emily, eu gostei mais desse, porque esse trabalha assim, esse trabalha com formas abstratas. Esse não, esse trabalha com linhas mais retas, com minimalismo. Esse trabalha mais com regional, esse trabalha mais com o setor hospitalar. Então, cada arquiteto tem uma linha, ele escolhe uma linha a seguir. Tem um arquiteto muito bom também, Frank Lloyd Wright. Ele fez uma casa muito legal, que chama a Casa da Cascata. Então, ele construiu uma casa em cima de uma cascata. Você sabe o que é uma cascata? Onde é? É nos Estados Unidos. Essa casa fica nos Estados Unidos. E aí, ele construiu uma casa. Ele construiu, ele inseriu a casa na vegetação. No terreno que tinha declividade. Ele não pegou o terreno e cortou o terreno para colocar a casa. A casa praticamente ela pousou sobre o terreno. E a casa ela tem reentrância, tem saliência. Então é uma casa diferente. E embaixo dela passa uma cascata. Tem um verde. Então é um projeto muito legal. Porque a implantação da casa é legal. Tem verde, tem água, tem níveis. Então, é um projeto que eu gosto muito, um arquiteto muito criativo. E depois eu te passo para você ver essa casa tão legal. E ó, depois a gente passa também pro pessoal aí. A gente posta as fotos das casas. Certo? E a gente também tem que pensar no pessoal aí, que estão assistindo a Claro, live. claro. Tem que pensar aqui. Depois a gente Sim. arruma um jeito de mostrar pro pessoal aí as casas. Você me manda. Quem sabe a gente faz uma outra live? A gente pode fazer outra live mostrando as obras e falando dos Isso é arquitetos. verdade. Legal. A gente imprime as fotos e vai mostrando aqui. E vai mostrando. Você me pergunta dúvidas. Quem fez essa obra, tia Emily? E aí, o que é que você acha e tal? A gente pode fazer aí outro dia ou outro tema que você quiser. Tranquilo. Mas eu tava. Depois que você falou aí sobre a foto das casas, eu tava pensando em fazer outra live pra mostrar a foto das casas. Certo. A gente Porque tem combina. cada casa criativa no Brasil, no mundo, velho. Que não é brincadeira, não. Não, muita obra boa, muito arquiteto bom, que merece ser conhecido, porque tem muitas pessoas que não conhecem os arquitetos legais. Estudantes de arquitetura que também não conhecem, né? E pessoas que estão na dúvida, que gostariam de pesquisar, né? Nessa pandemia, que às vezes não tem nada para fazer, aí quer pesquisar sobre assuntos legais. E a arquitetura é um assunto muito legal, porque tem muitas possibilidades de casas, de formas, de linhas de arquitetos. Então, é um mundo fantástico, interessante. Ótimo. Qual a obra arquitetônica que você mais admira no Brasil e no mundo? Eu quero ver. Bom, a que eu admiro essa Casa da Cascata.
Eu gosto muito dela. É uma obra fantástica. A implantação dela, como eu te falei, é uma obra que todo mundo deveria conhecer, analisar. Tem também as obras de Niemeyer, né? Em Brasília, que são muito interessantes. Tem a Casa de Vidro, de Lina. Tem o Solar do Unhão, em Salvador. Tem muita coisa legal, Marquinhos, que essa live seria muito pouco para a gente conversar sobre tanta obra legal. Tem uma infinidade de obras legais. Muita coisa boa. Mas eu fico com a Casa da Cascata. E olha, eu vou dizer os que eu mais admiro. Pode falar. Obras no Brasil. É só um. O Palácio do Planalto. Não é para falar sobre política não, mas eu gosto do Palácio do Planalto. Pronto. O espaço, né? Na frente. Sim. Arquitetura. Sim. Obras no mundo. Coliseu. Muito bem. Estátua da Liberdade. Sim. Esqueci o nome de uma. Só que esqueci o nome de uma outra aqui. Mas depois eu te digo se eu lembrar. Tá bom. Mas essas são boas também. Um minuto atrás, no nome dele, já esqueci. Tá tão inteligente as perguntas aí que eu esqueci o nome do lugar. Essa live é muita emoção. Aí a gente fica assim. A gente conversa tanto que às vezes é normal a gente esquecer. É normal. Olha, estamos chegando ao fim. Já terminei as perguntas, mas agora vamos para os agradecimentos. Mas se você quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou até esclarecer uma coisa que você queria, né? Eu quero saber, assim, por que você escolheu fazer essa live de arquitetura? Queria que você explicasse para as pessoas, né? Por que dessa live? E se você tem alguma dúvida, se você já pensou em fazer arquitetura, se você gosta dessa área, se você tem desenhos, se você tem brinquedos. Porque tem uns brinquedos bem legais de construção, sabe? Aí eu queria saber, assim, o que é que você acha da arquitetura? Você acha que é uma coisa do outro mundo? É uma coisa possível? Você seria um arquiteto? Em primeiro lugar, eu resolvi fazer essa live porque, em primeiro lugar, a arquitetura é uma das profissões que eu mais admiro. E a única, né, arquiteta mais próxima, né, é você. E aí eu escolhi você, e eu escolhi esse dia para fazer, porque é uma coisa bem inteligente, né? Só que agora, se eu queria ser um arquiteto, eu nunca pensei nisso. Só que vontade mesmo, não tenho não. Só que eu admiro a área. Admiro. Eu gosto. Eu gosto, né? De desenhar, essas coisas assim. Eu gosto. Só que você vem me falar assim, se eu quero ser. Aí eu também não sei ainda, né? Porque arquitetura é uma coisa que eu admiro tanto. Tem muitas coisas que eu admiro, jornalismo. E aí, não dá, né? Mas eu mesmo, arquitetura, até agora, com os detalhes que você disse, eu comecei a aprender essas coisas assim. Só que
duas coisas que eu admiro muito, arquitetura e jornalismo. É. Assim, com essa live, eu acho que você seria um excelente jornalista. Porque você fez perguntas muito interessantes, perguntas muito pertinentes da área, perguntas diferentes, né? Muitas perguntas diferentes, curiosidades interessantes, que muitas pessoas, às vezes, não sabiam do curso, né? É um assunto legal que você escolheu, né, para uma live. Então, você fala bem, se expressa bem, né? Então, eu acho que você tem tudo para ser um excelente jornalista, um excelente repórter, você fala direitinho, você lê direito. Então, eu acho que o caminho aí você pode escolher entre arquitetura, entre jornalismo, comunicação. Eu acho bem interessante para você. E olha, tem outra área que eu gosto muito. Esqueci de dizer. A edição, né, de fotos, vídeos. Quem não sabe, né, eu também admiro essa área. As fotos que eu posto lá, no meu perfil lá, Sim. tem algumas lá que eu edito. Fotos minhas, né, vídeo. Também tô aprendendo. E aí, minha mãe, meu pai, a gente tava pensando em eu fazer um curso de edição. Olha, interessante. Uma coisa que eu admiro. Só que a gente ainda tá pensando no curso. Certo. Porque a gente eu gosto muito disso. As fotos que eu faço. E a gente tá pensando nisso. Mas arquitetura, jornalismo e edição, eu acho que é uma das melhores áreas para mim, né? Ah, que ótimo. Tem tudo a ver com arte, né? Para você ser um bom arquiteto, você precisa comunicar. Você precisa conversar com o cliente. Você precisa fazer ele entender que sua ideia é boa, é convincente. Então, tem alguma coisa a ver, né? Uma coisa com a outra. Eu acho que seria por aí mesmo. Agora, legal, né? Agora vamos para os agradecimentos. Vamos. Primeiro, tchau, Emily, por aceitar o meu convite. A todos que estão nos assistindo, um abraço especial para tio Davi, Mel, tio Bira e sua mãe. Muito bem. Obrigada. Sua mãe, Emily. Olha, eu também vou agradecer ao pessoal aí que tá aí no chat aí, nas conversas, que durante a live estava escrevendo. Algumas eu estava lendo. Só que tava tão bom aí as suas respostas que eu nem prestei atenção direito. Só que nos comentários aí eu agradeço a todos. Sim. E a senhora também te agradeço pelo convite. Agradeço a todos. E eu queria avisar, né, a todos que estão assistindo aí, te convidar, né? Próxima live. Minha próxima live. Sim. Dia 27/8. Com Lígia. Olha, e qual é o tema? Lígia Gonzaga. E o tema? A gente ainda não sabe, só que a gente já... sobre ação social. Olha, que interessante. Tá bom, suas lives estão bem ecléticas, assim, né? A semana passada foi... Lígia, ela trabalha em uma área de solidariedade, né? Solidariedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre ação social que ela em um bairro carente, que acolhe crianças, né? E esse projeto é da minha igreja, né? Foi ele que criou, e aí a gente achou
é bem interessante isso daí. E aí, Sim. e ó, Legal. 27/8. Aí, ó, Daqui a 15 dias. Daqui a 15 daqui a dias. 15 dias. Certo. É. Eu estarei Minhas Estarei lives vendo vão falar. ser 15 e 15. 15 e 15. E eu agradeço a todo mundo. Tio Damião aí, ó. Muita pessoa aí dizendo aí que foi interessante. Muita gente Obrigada pela legal. participação de todos aí. Obrigada pela participação de tia Emily. Obrigado pelas respostas. Eu gostei muito dos comentários aí. Escreveram coisas bem carinhosas mesmo. Tinha uma sobrinha sua aí, ó, falando aí, ó. Eu sou a sobrinha de Emily aí, ó. Eu não lembro o nome, mas ela apareceu aí. E Oi. agradeço também a todas as pessoas, todos os. Aqui, a minha tia, ó. Minha tia. Jussara, tia Cida, tia Lore entrou aqui há uns minutos atrás. Quer dizer, no início da live ela entrou. E eu agradeço a todos. Agradeço a tia Rai, ó, que apareceu aí. Agradeço a tia Emily pelo convite. Quer dizer, eu agradeço você por ter aceitado. E eu também mando um beijo para Mel, né? E para tio Davi. E eu vou. Oi, tiazinha. E aí, tio Islam? Estamos esperando aqui, tia Emily, entrar. E aí? Oi, Marquinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Boa noite. Deixa eu me Eu ajeitar vou aqui. apresentar a nossa convidada de hoje. O nome dela é Emily Teixeira, arquiteta e urbanista formada pela UFBA, 11 anos de formação, aluna do programa de intercâmbio na Espanha em 2007. Atua na área de arquitetura com projetos residenciais, comerciais e decoração de interiores. Muito bem. Que linda apresentação, hein, Marquinhos? Eu gostaria de te agradecer pelo convite mais que especial para essa live. Eu nunca participei de uma live. Estou muito lisonjeada pelo convite e pelo tema que você está trazendo, que é um tema tão diferente. Às vezes as pessoas perguntam, uma criança vai fazer uma live de arquitetura? Então as pessoas não sabem, às vezes, o seu interesse, as nossas conversas sobre arquitetura, as nossas conversas sobre construção. Então, para quem está entrando agora, a gente já conversa há muito tempo sobre construção, sobre arquitetura, sobre toda essa área, né, de beleza e de maravilhas que a arquitetura traz e que Marquinhos gosta muito. Então, muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos para a primeira pergunta. Por que a senhora escolheu arquitetura? Nossa, senhora já foi ótimo, né? Já me senti bem velha. Já, Você é novinho. eu sabia que ia acontecer isso. Sabia. Senhora já foi. Mas isso daí foi um jeito de respeito, né? Ai, tá bom, eu entendi. Mas então vamos combinar que não precisa chamar de senhora. Não. Olha, vamos chamar de Emily, né? Aí já tá bom. Tia Emily, né? Que aí já tá... Tá bom. Tá certo. Então vamos lá. Qual a primeira pergunta? Por que a senhora escolheu arquitetura? Porque você escolheu arquitetura, né? Bom, eu escolhi arquitetura porque
desde pequena eu gosto muito de observar, né? Sempre gostei. Quando eu chegava em um ambiente, olhar o que é que tem, as cores, as formas. Sempre fui uma criança observadora, né? E queria entender porque aquilo combina com aquilo e aquilo não combina com aquilo. Às vezes o ambiente não me dava tanta segurança, não me dava tanta... Achava aquilo meio estranho, que não combinava. Então, desde sempre, o meu olhar já estava muito voltado para a parte do belo, do que combinava, das formas, das cores. Sempre me interessei por coisas, entender. Ó, você conhece esse cubo? Sim. Isso é um cubo de Rubik. É. Você movimenta ele. Se não me Então, engano, é objetivo. pois é. Então, eu sempre fui uma criança como você, que muito observa, né? Sente necessidade de perguntar, vê que uma coisa é diferente e não fica sem perguntar. Então, eu sempre fui uma criança assim que gostava de entender porque aquilo combina com aquilo e tal e tal. E aí, desenhava, tinha caderninho de desenhar, de pintar. Mas isso era quando eu era criança. Você, criança. E aí eu fui crescendo, crescendo. E aí chega um momento que você tem que pensar o que é que você vai fazer, né? E aí você fica cheio de dúvidas, porque você, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e tal. O que será que eu vou fazer? E eu tenho um tio, que ele é um artista plástico. E ele mora em Salvador, porque eu sou de Salvador, né? E aí eu sempre, quando eu visitava ele, eu via sempre ele pintando as telas. Eu sempre via ele trabalhando com a mão, né? Ele pinta telas, ele risca no carvão, na tela. Então aquilo me deixava maravilhada de ver que da mão, do carvão, surgiam desenhos, surgiam pinturas, né? Ele trazia a realidade para aquele ambiente, para o quadro. E aquilo me fascinava. Então, meu tio, Henrique Passos, ele foi uma grande inspiração para eu ser uma arquiteta. Ele me deu muita força para fazer o curso. Então, às vezes, a gente precisa de pessoas que apoiem a gente para fazer uma profissão, para tomar uma atitude, coragem, inspirações. Então, meu tio foi uma grande inspiração para mim. Porque as coisas, nada na vida é bom, é legal ser um amigo, ser um tio, ser uma coisa assim. Porque é uma inspiração. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que você admira muito e quando crescer quer ser a mesma coisa. E isso é um aprendizado pra gente, né? Justamente. Você entendeu o que eu acabei de falar. Ele foi inspiração. E aí eu fiz o vestibular, passei em arquitetura. E agora você, né? E sou uma arquiteta hoje. Vamos para a próxima pergunta. Quais as habilidades que um arquiteto precisa ter? Habilidades. Hoje em dia, a gente precisa ter muitas habilidades. Porque o arquiteto de ontem não é o arquiteto de hoje. Concorda? Concordo. Porque o tempo já mudou. Já mudou. A tecnologia cada vez mais está presente na nossa vida, então a gente tem que se adaptar. Em outros tempos, nunca que a gente faria essa live, por exemplo. Porque era uma coisa que não existia. E hoje estamos aqui conversando. Você na sua casa, eu na minha casa. Eu poderia estar na Europa, você aqui, e essa live poderia acontecer. Então, isso é verdade. Voltando para a sua pergunta, né? A habilidade que o arquiteto hoje precisa ter vou falar as básicas e as atuais, né? As básicas seriam pensar abstrato. O arquiteto precisa pensar em 3 dimensões, né? Ele precisa ter essa noção de altura, largura, profundidade, proporção, conhecer materiais. Ele precisa, hoje em dia, ter um infinito noção
Ele tem que ser um multifuncional, ter noção de escala. Isso é pequeno, isso é grande, isso cabe aqui, não cabe. Se você me pergunta hoje, tia Emily, um sofá cabe aqui na minha sala? Esse sofá cabe? Essa mesa cabe? Né? Essa cama cabe aqui? Essa cortina combina com isso? A gente precisa hoje pensar muito rápido, ter noção, ter habilidade de tudo isso, mas precisa também estar aliado com a tecnologia. Nós, arquitetos, hoje, temos que ter a habilidade de mandar um e-mail, de receber um documento pelo computador, acessar o WhatsApp, acessar tudo pelo celular. Tem programas que nos ajudam hoje a transmitir ao nosso cliente mais rapidamente a nossa ideia. A gente precisa ter a habilidade de passar para o cliente o que a gente quer. Porque às vezes a gente explica, mas no desenho fica tudo mais claro. Concorda? Concordo. Eu tenho que ter uma habilidade de conhecer de ventilação, iluminação, estrutura. Eu tenho que saber planejar uma obra quando eu fecho para um cliente. Dizer para ele, olha, sua obra vai durar uma semana, um mês ou um ano. A gente vai fazer isso, aquilo outro, vai durar tanto tempo, vai gastar tanto. Então, a gente tem que ter a habilidade de planejar a obra, fazer o projeto, dizer mais ou menos o valor do projeto, combinar as cores e o mais importante hoje é ouvir o seu cliente. A gente tem que ter a capacidade, a humildade, não é só porque a gente é arquiteto que nós somos os deuses do momento. A gente tem que entender que quem faz um projeto está pensando em 1001 possibilidades, 1001. Ele viu na revista, viu no computador, a mãe falou que é bonito aquele material, então ele está cheio de ideias. Nós somos as pessoas que vão fazer com que aquelas muitas ideias se juntem e formem uma ideia legal. Não é isso? Legal. Porque o arquiteto se inspira em uma coisa que ele gosta. Sim. Tipo, o arquiteto gosta de uma estrutura. Gosta de um tipo de casa. E aí, Sim. quando vira arquiteto, quer fazer aquela coisa. Então, a inspiração é o que ajuda. É uma das habilidades dos arquitetos, né? Sim. Imagine na sua casa. Você quer uma coisa, sua mãe quer outra, seu pai quer outra, seu irmão quer outra. Todo mundo quer várias ideias. Mas, às vezes, todas essas ideias juntas não fica tão legal. Então, o arquiteto escuta você, escuta seu pai, sua mãe, junta aquelas ideias todas e faz uma ideia legal, que agrade a todo mundo e que fique legal, harmonioso, bonito. E o arquiteto precisa dessa habilidade, né? De agradar o cliente. E tem a habilidade de convencer o cliente que a sua ideia é a mais legal, é a mais econômica, às vezes. Porque às vezes a pessoa faz um projeto, constrói com uma pessoa que não é um arquiteto. Aí depois tem que desmanchar, derrubar aquela parede, às vezes gasta mais do que se contratasse um arquiteto para fazer. Porque o arquiteto já tem planejado tudo que pode fazer para a obra ser mais rápida, para a obra ser mais limpa. Tem uma noção geral. A sua casa ficou muito linda, né? Nos dias que eu fui, muito linda. E ainda tá linda. Com as suas ideias. Porque o arquiteto precisa estudar muito. Sim. E o seu jeito de construir casas, o seu jeito de estrutura, eu admiro. Muito obrigada. Eu acho que a única arquiteta que se inspira é você, viu? Porque as suas construções, o Alpha Park lá, eu falei, ninguém conseguia construir um Alpha Park daquele tamanho. Um Alpha Park daquele jeito. Projetado. Muito obrigada. Eu recebo com muito carinho seus elogios. Porque eu sei que você é uma pessoa que
Tá bom, vamos para a próxima pergunta. A senhora sempre gostou de desenhar? Senhora. Você, né? Você. Desculpe. Sempre gostava muito de desenhar. Tinha livro, gostava muito de ver planta de casa. E gostava de ver que tinha uma linha mais grossa, uma linha mais fina, a representação de vaso sanitário, de pia, de porta, porque aquela representação eu gostava muito de ver planta baixa de arquitetura, gostava muito. E também tinha muito lápis, gostava de desenho, de ficar pintando, era tranquila, aí gostava muito. E nessa coisa aí do desenho que você disse aí, o arquiteto precisa saber desenhar. Porque, imagine, um arquiteto fazendo uma casa bem grande, sem saber do jeito que tem que ser. Tem que desenhar, fazer o jeito que você quer. Porque colocar na cabeça não é sempre a mesma coisa. Você tem que desenhar, fazer o jeito que você quer que a casa seja. E desse jeito que você falou, eu entendi muito bem que é desse jeito. O projeto e o jeito, né? Agora, vamos. O desenho é uma habilidade importante para o arquiteto. Deixa eu te falar só uma coisinha. Só te interrompendo, o desenho à mão do arquiteto é chamado de croquis, que é o desenho feito à mão. E hoje em dia é muito importante para o arquiteto não só saber desenhar, porque às vezes você está com um cliente, o cliente surge uma ideia, você risca, faz com que ele entenda o que você está falando mais rapidamente. Mas hoje também tem muitos programas que transmite para o cliente aquela sua ideia, né? Que é o mais importante. Você tem que transmitir para o cliente a ideia. Então, tem programas que fazem simulação 3D, que não é só aquela ideia do plano. Você trabalha com 3D, você trabalha com 3 dimensões diferentes. E aí, fica mais fácil para o cliente entender que o que eu quero te mostrar é isso. Eu não quero te mostrar só isso desenhado no papel. Você concorda que você vê isso é diferente de você ver isso? Claro. Então, hoje em dia, o 3D é uma ferramenta muito importante e muito rápida. Porque rapidamente o seu cliente entende que você quer aquela bancada daquela cor, aquele armário daquela cor, aquela parede daquele jeito. A volumetria é muito importante hoje na comunicação entre cliente e arquiteto. Beleza? Beleza. Vamos lá. O desenho é uma habilidade. O seu curso foi arquitetura e urbanismo. Fale um pouco sobre a sua experiência na faculdade. Assim, eu entrei na faculdade novinha e o curso não é somente desenhar à mão, não é somente fazer maquete. O curso é muito completo, né? Tem muitas disciplinas. Então, quando você entra no curso, eu não vou fazer arquitetura porque eu só fico desenhando. Eu não sei desenhar à mão, então eu não vou entrar no curso porque eu não vou me adaptar. Quando eu entrei, a gente fazia um teste de aptidão, que aí fica um objeto no centro e os alunos ao redor, desenhando aquele objeto. Então, você faz a prova, mas também tinha a prova de aptidão, que eu não sei hoje se ainda tem. Então, você tinha que passar na prova e também no teste de desenho, né? E aí, a gente fazia esse teste e aí, se passasse nessa prova, entrava no curso. Dentro do curso, tem disciplina física, tem matemática, tem desenho à mão, representação, que é isso aqui eu colocar no papel, eu desenho isso igualzinho no papel.
Tem desenho para você treinar o olhar, você ficar olhando um objeto e desenhando ele. Tem disciplinas de conforto ambiental, para você aprender sobre ventilação, iluminação, que é muito importante num projeto, materiais. Então, o curso não é só você desenhar. O curso é você se preparar com várias disciplinas e, no final da faculdade, você ser capaz de fazer um projeto. Que um projeto requer que você tenha muitas habilidades. Não é só desenhar. Então é isso. Foi uma experiência muito boa. Eu fiz muitos amigos legais. Inclusive, eu vim aqui para Conquista a convite de uma amiga. Vim visitar uma amiga que também é arquiteta, que mora aqui em Conquista. Uma amiga do coração. E aí, nessas coincidências da vida, eu vim para Conquista. E até hoje, estou muito grata a essa amiga, né? Conheço ela assim demais e agradeço por ela ter me convidado para vir aqui e ter ficado aqui na cidade. Legal. Você fez um intercâmbio na Espanha. Conte um pouco dessa experiência. Você tá sabendo de muita coisa, viu? Live é assim, né? Live é assim. Então, eu me formei pela UFBA e a faculdade, ela te dá a oportunidade de fazer um intercâmbio, que você pode escolher onde você vai, né? E eu escolhi ir para a Espanha e fui para uma cidade chamada Granada, que é no sul da Espanha. Uma cidade que tem muita, assim, tem muita inspiração na cultura árabe, né? Na cultura antiga. Então, a Europa é um berço de arquitetura. Então, quando eu fui para a Espanha, eu fiquei encantada com aquela oportunidade de conhecer outra cultura, mas ainda assim estudar. Então, eu fiz algumas disciplinas que aqui no Brasil eu não fiz. Por exemplo, fotografia. Fiz outras disciplinas de belas artes, que lá me deu a oportunidade de fazer. Eu fiquei 1 ano estudando e foi muito gratificante. Conheci muitos países, conheci o que eu via nos livros, né? Porque a gente vê tudo no livro, mas na realidade é muito diferente. Quando a gente conhece, quando a gente anda, a escala da cidade, né? Então, foi um período muito gratificante e que eu gostei muito. Fiz muitos amigos também. Foi muito importante esse período. Legal. O intercâmbio é só se você escolher? O intercâmbio, a universidade dá a oportunidade de você escolher. Porque eu vou para lá, mas eles trazem também estudantes da Europa para cá. Então, é um intercâmbio. Eles abrem vagas para alunos irem conhecer a cultura, estudar, mas também trazem alunos de lá para o Brasil. São Paulo, Salvador, outras cidades. Então, é uma troca de culturas, né? A gente conhece como eles estudam, a gente conhece, tem contato com outra língua. É um momento muito enriquecedor, né? Você aprende, viaja, estuda, faz muita coisa ao mesmo tempo. Foi muito gratificante. Olha, você dizendo aí, eu já tô achando muito interessante, viu? Sabe que a arquitetura precisava de estudo. Só que eu já sabia que precisava desenhar. Porque você já me disse um pouco antes.
Desenhar é muito importante. Quem não sabe aí, a gente já conversa há muito tempo sobre arquitetura e aí já me contou muita coisa. Já tem muito tempo que a gente conversa, a gente já é amigo há muitos anos. Então, a gente já sabe que esses nossos assuntos a gente conversa sempre, né? Agora vamos para a próxima pergunta. A senhora atua em uma área específica? Senhora de novo. Você atua em uma área específica? Hoje eu atuo em área específica, né? Porque quando a gente forma em arquitetura e urbanismo, existe a possibilidade de você ser arquiteta, urbanista, decoradora, né? E para a linha de projeto e decoração. Então, a linha que eu escolhi foi arquitetura e decoração, que é onde hoje eu atuo, né? Que faço projeto e decoro os ambientes. Projeto, você pode fazer projeto do que você quiser. Projeto residencial, projeto comercial, projeto de hospitais, projeto de infinidade de sessões, né? Muito Mas eu bom, sou da área de interessante. projeto e decoração. Como foi a sua experiência, né, sua? Como foi a sua experiência em projetar o residencial Alpha Park? Bom, o Alpha Park foi um projeto muito feliz, né? Que eu fiquei muito... Eu colaborei, né, com uma construtora da cidade aqui, uma grande construtora, com a E2, isso mesmo. Com a E2 Engenharia. E colaborei nesse projeto, que é um projeto grande, né? É um projeto de casas, é um projeto que quando a gente fez esse projeto, a cidade precisava de um projeto como esse, um projeto de casas, né? Um projeto de casas soltas, com a área muito grande, onde o verde era muito importante. Então, esse condomínio ele tem muitas praças, ele tem uma dinâmica muito legal, porque ele tem os setores de brincadeiras, de relaxar, ele tem a zona de piscina, de fazer churrasco. Então, assim, é um condomínio muito completo. Tem muitas unidades e é um condomínio muito completo. E eu fiquei muito feliz, muito contente de participar desse projeto. Gostei muito. Você conhece? Conheço. Pensando também que você colaborou com a empresa da minha mãe, né? Com a empresa que minha mãe trabalha, né? Certo. Já tava falando. Pois é, eu sou muito amiga da sua mãe e a gente trabalhou na mesma empresa e foi muito legal também. E aí a gente se conheceu na E2 Engenharia. Isso mesmo. Eu lembro de você quando ia me visitar na minha sala. E você entrava, você riscava no papel. Eu lembro de você, pequenininho, e que já era curioso, já gostava de ver as coisas, perguntava quando eu estava trabalhando. Lembro, muito bem. Além desses residenciais, quais outros projetos a senhora assinou? Você assinou? Eu colaborei também, né? Fiz projeto do Conquista Park, que é também um empreendimento da E2, que também de casas, né? Um condomínio próximo ali do Alpha Park também. Teve o Parque Vitória, também de casas. Tiveram outros projetos, né, em outras cidades. Jequié, Brumado. Então, assim, realmente foram projetos muito, muito legais e em várias cidades diferentes. E cada cidade tem uma característica, cada cidade tem as normativas, né, que a gente recebe.
tem um papel onde diz o que você pode e não pode fazer quando vai construir. Então, cada cidade tem suas normas. Então, cada projeto é único. Cada projeto é diferente um do outro. Então, foi muito legal. Muito, muito feliz essa parceria. Legal. Além desses... Eu estava voltando para 10. Qual a importância do profissional de arquitetura e urbanismo para a expansão das cidades? A importância é de extrema importância. Muito importante um profissional de arquitetura e urbanismo. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente tem uma cidade, né, você sabe que as cidades, hoje em dia, a tendência delas é crescer, crescer, crescer. Nenhuma cidade diminui. São mais pessoas, né? Então, com as cidades crescendo, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Tem um lugar na cidade que hoje em dia não tem nada. Tem um terreno vazio. E vamos construir um prédio ou 2 prédios. O profissional de arquitetura, ele tem que projetar aquele prédio, né? Ele tem que pensar que ali vai chegar luz. Como é que vai chegar luz? Como é que vai chegar água? Será que tem condições de chegar água, luz, asfalto? Como é que as pessoas vão entrar? Como é que as pessoas vão sair? Quantas pessoas vão morar ali? Porque um dia não tem nada. No outro dia tem um prédio cheio de gente morando. E aí? Vai ser bom? Vai ser prejudicial? Qual o impacto que isso traz para a cidade? Todo mundo pode construir do jeito que quiser? Todo mundo pode fazer uma casa como quiser? Não. Tem as normas, tem os lugares onde a gente pode construir um prédio, um hospital, uma igreja, um posto de combustível. Então, a cidade está organizada, né, para você construir em cada lugarzinho uma coisa, porque você não pode construir um shopping, mas as pessoas não podem chegar no shopping porque não tem um asfalto, porque não tem a rua, porque não chegou água, porque não chegou a luz. Você não pode botar muitos shopping juntos, porque senão as pessoas do outro lugar, do outro bairro, não vai ter shopping. Só vai ter shopping em um lugar. A gente tem que aprender a equilibrar todos essas necessidades da cidade para que a cidade flua, né, de maneira que traga menos impacto possível. Então, por isso que é importante um profissional, porque ele analisa tudo isso. E se prejudicar o ambiente também. E também não prejudicar o ambiente. Muito bem. Se Eu vai vou falar tirar muita árvore. Eu vou falar em minha opinião. Nas cidades, arquitetura é tudo. Porque você vai em uma cidade. Existe uma cidade sem casa? Pois é. Existe uma cidade sem casa? Não. Não. Existe uma casa só para andar? Não. Existe uma casa para as pessoas morar. Existe uma cidade para as pessoas morarem, cheia de casas. E aí assim é as cidades. Porque se a cidade fosse sem arquitetura, não era nada. Pois é, arquitetura de fundamental importância para a organização dos espaços. Quais os desafios para o arquiteto nesse cenário de pandemia? Os desafios para o arquiteto nessa pandemia, eu acho que é a gente não poder estar muito próximo do nosso cliente, não ter esse contato mais próximo. Porque hoje a relação, eu te falo o meu exemplo. Hoje, eu falo com meus clientes como eu estou falando com você. Eu faço um projeto, faço um desenho, envio para o cliente,
E o cliente, comigo, a gente faz esse encontro virtual, onde eu explico a planta, eu explico a ideia, eu mando fotos para a pessoa entender. Então, é muito difícil, assim, não pela dificuldade mesmo, mas assim, é chato não estar próximo do cliente, não conversar com ele, né? Não bater um papo. Porque quando o cliente está perto da gente, a gente absorve mais as coisas que ele pensa, né? A gente conversa, dá risada, brinca. Então, é um momento de descontração também. E assim, pelo computador, fica uma coisa um pouco mais distante, mas que logo, logo a gente já vai poder encontrar o cliente novamente, conversar com ele. E com relação à construção, à obra, né? A gente tem que ter aquele distanciamento quando a gente vai numa obra, encontrar menos pessoas juntas, ter aquele cuidado. Mas o que dá mais saudade é de encontrar o cliente mesmo e conversar, mostrar o projeto, ficar naquela proximidade conversando, né? Mas a diferença é que nesse tempo você faz os projetos, mas a casa não pode ser construída. Mas não é do mesmo jeito. Agora é o momento da gente É o planejar. acompanhamento. O acompanhamento pode ser feito, mas com cuidado, com cautela. Não podemos deixar muitas pessoas juntas no canteiro. A gente tem que ter a prevenção, né? Aí a gente aproveita esse momento para conversar com o cliente sobre o projeto, para fechar todas as dúvidas e logo depois fazer a obra. Mas tem obras que são de casas, que são pequenas, que a gente pode fazer. Tem obras de edifícios grandes que com poucas pessoas e organização também pode fazer. Dá para fazer, mas tem que ter muito cuidado. Fale o nome de um arquiteto. Que pode ser arquiteto e arquiteta. Que você se inspira. Eu já ia falar senhora, mas é você se inspira. Agora eu vou ouvir. Eu tenho muitos. Tem que ser só um? Pode ser. Olha, quem você admira? Pode ficar à vontade. Bom, tem alguns que a gente estuda que são da Europa, que é Le Corbusier. É um arquiteto suíço. Tem Calatrava, que é um arquiteto espanhol. Tem Zaha Hadid, que é uma arquiteta iraniana. Uma mulher muito boa. Eu vou te passar esses nomes para você procurar na internet as obras, para você ver que cada um trabalha de uma maneira, cada um tem uma linha, né? Legal. Tem Oscar Niemeyer. Niemeyer é daqui do Brasil, que é um arquiteto muito bom, né? Ele era muito bom. Tem um arquiteto que, infelizmente, também já faleceu, Lelé, que ele contribuía muito com a rede de hospitais Sara. Lelé é um arquiteto fantástico, que trabalhava muito tinha uma preocupação muito grande com a ventilação, a iluminação nas suas obras, né? Então, tem Lina Bobardi, uma arquiteta também muito importante. Já ouvi falar. Lina Bobardi, muito importante. Ela veio para o Brasil e morou, se não me engano, em São Paulo. Fez uma casa muito legal para ela, a Casa de Vidro. Legal. Fez o MASP também em São Paulo. Depois, quando a gente ficar conversando de novo, eu vou te passando essas inspirações
e esses arquitetos, para você ver quanta coisa legal. E cada arquiteto trabalha de uma maneira, e você vai se identificar com a maneira que você acha. Não, tia Emily, eu gostei mais desse, porque esse trabalha assim, esse trabalha com formas abstratas. Esse não, esse trabalha com linhas mais retas, com minimalismo. Esse trabalha mais com regional, esse trabalha mais com o setor hospitalar. Então, cada arquiteto tem uma linha, ele escolhe uma linha a seguir. Tem um arquiteto muito bom também, Frank Lloyd Wright. Ele fez uma casa muito legal, que chama a Casa da Cascata. Então, ele construiu uma casa em cima de uma cascata. Você sabe o que é uma cascata? Onde é? É nos Estados Unidos. Essa casa fica nos Estados Unidos. E aí, ele construiu uma casa. Ele construiu ele inseriu a casa na vegetação, no terreno que tinha declividade. Ele não pegou o terreno e cortou o terreno para colocar a casa. A casa praticamente ela pousou sobre o terreno. E a casa ela tem reentrância, tem saliência. Então é uma casa diferente. E embaixo dela passa uma cascata. Tem um verde. Então é um projeto muito legal. Porque a implantação da casa é legal. Tem verde, tem água, tem níveis. Então, é um projeto que eu gosto muito, um arquiteto muito criativo. E depois eu te passo para você ver essa casa tão legal. E ó, depois a gente passa também pro pessoal aí. A gente posta as fotos das casas. Certo? E a gente também tem que pensar no pessoal aí, que estão assistindo a Claro, live. claro. Tem que pensar aqui. Depois a gente Sim. A gente arruma um jeito de mostrar pro pessoal aí as casas. Você me manda. Quem sabe a gente faz uma outra live? A gente pode fazer outra live mostrando as obras e falando dos Isso é verdade. Legal. A gente imprime as fotos e vai mostrando aqui. E vai mostrando. Você me pergunta dúvidas. Quem fez essa obra, tia Emily? E aí, o que é que você acha e tal? A gente pode fazer aí outro dia ou outro tema que você quiser. Tranquilo. Mas eu tava. Depois que você falou aí sobre a foto das casas, eu tava pensando em fazer outra live pra mostrar a foto das casas. Certo. A gente Porque tem cada casa criativa no Brasil, no mundo, velho. Que não é brincadeira, não. Não, muita obra boa, muito arquiteto bom, que merece ser conhecido, porque tem muitas pessoas que não conhecem os arquitetos legais, estudantes de arquitetura que também não conhecem, né? E pessoas que estão na dúvida, que gostariam de pesquisar, né, nessa pandemia, que às vezes não tem nada para fazer, aí quer pesquisar sobre assuntos legais, e a arquitetura é um assunto muito legal, porque tem muitas possibilidades de casas, de formas, de linhas de arquitetos. Então, é um mundo fantástico, interessante. Ótimo. Qual a obra arquitetônica que você mais admira no Brasil e no mundo? Eu quero ver. Bom, a que eu admiro essa Casa da Cascata. Eu gosto muito dela. É uma obra fantástica. A implantação dela, como eu te falei, é uma obra que todo mundo deveria conhecer, analisar. Tem também as obras de Niemeyer, né? Em Brasília, que são muito interessantes. Tem a Casa de Vidro, de Lina. Tem o Solar do Unhão, em Salvador. Tem muita coisa legal, Marquinhos, que essa live seria muito pouco para a gente conversar sobre tanta obra legal. Tem uma infinidade de obras legais. Muita coisa boa.
Mas eu fico com a Casa da Cascata. Eu fico com a Casa da Cascata. E olha, eu vou dizer os que eu mais admiro. Pode falar. Obras no Brasil. É só um. O Palácio do Planalto. Não é para falar sobre política, não, mas eu gosto do Palácio do Planalto. Pronto. O espaço, né? Na frente. Sim. Sim. Arquitetura. Sim. Obras no mundo. Coliseu. Muito bem. Estátua da Liberdade. Sim. Esqueci o nome de uma. Esqueci o nome de uma. Só que. Esqueci o nome de uma outra aqui. Mas depois eu te digo se eu lembrar. Tá bom. Mas essas são boas Ah, também. um minuto atrás, no nome dele, já esqueci. Tá tão inteligente as perguntas aí que eu esqueci o nome do lugar. Essa live é muita emoção. É muita emoção. Aí a gente fica assim. A gente conversa tanto que às vezes é normal a gente esquecer. É normal. Olha, Hum. estamos chegando ao fim. Já terminei as perguntas. Mas agora vamos para os agradecimentos. Mas se você quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou até esclarecer uma coisa que você queria, né? Eu quero saber, assim, por que você escolheu fazer essa live de arquitetura? Queria que você explicasse para as pessoas, né? Por que dessa live? E se você tem alguma dúvida, se você já pensou em fazer arquitetura, se você gosta dessa área, se você tem desenhos, se você tem brinquedos. Porque tem uns brinquedos bem legais de construção, sabe? Aí eu queria saber, assim, o que é que você acha da arquitetura? Você acha que é uma coisa do outro mundo? É uma coisa possível? Você seria um arquiteto? Em primeiro lugar, eu resolvi fazer essa live porque, em primeiro lugar, a arquitetura é uma das profissões que eu mais admiro. Certo. E a única, né, arquiteta mais próxima, né, é você. E aí eu escolhi você, e eu escolhi esse dia para fazer, porque é uma coisa bem inteligente, né? Só que agora, se eu queria ser um arquiteto, eu nunca pensei nisso. Só que vontade mesmo, não tenho não. Só que eu admiro a área. Admiro. Eu gosto. Eu gosto, né? De desenhar, essas coisas assim. Eu gosto. Só que você vem me falar assim, se eu quero ser. Aí eu também não sei ainda, né? Porque arquitetura é uma coisa que eu admiro tanto. Tem muitas coisas que eu admiro, jornalismo. E aí, não dá, né? Mas eu mesmo, arquitetura, até agora, com os detalhes que você disse, eu comecei a aprender essas coisas assim. Só que duas coisas que eu admiro muito, arquitetura e jornalismo. Assim, com essa live, eu acho que você seria um excelente jornalista. Porque você fez perguntas muito interessantes, perguntas muito pertinentes da área, perguntas diferentes, né? Muitas perguntas diferentes, curiosidades interessantes, que muitas pessoas, às vezes, não sabiam do curso, né? É um assunto legal que você escolheu, né, para uma live. Então, você fala bem, se expressa bem, né? Então, eu acho que você tem tudo para ser um excelente jornalista,
um excelente repórter, você fala direitinho, você lê direito. Então, eu acho que o caminho aí você pode escolher entre arquitetura, entre jornalismo, comunicação. Eu acho bem interessante para você. E olha, tem outra área que eu gosto muito. Esqueci de dizer. A edição, né, de fotos, vídeos. Quem não sabe, né, eu também admiro essa área. As fotos que eu posto lá, no meu perfil lá, Sim. tem algumas lá que eu edito. Fotos minhas, né, vídeo. Também tô aprendendo. E aí, minha mãe, meu pai, a gente tá pensando em eu fazer um curso de edição. Olha, Porque interessante. é uma coisa que eu admiro. Só que a gente ainda tá pensando no curso. É Certo. porque a gente gosta muito, eu gosto muito disso. As fotos que eu faço. E a gente tá pensando nisso. Mas arquitetura, jornalismo e edição, eu acho que é uma das melhores áreas para mim, né? Ah, que ótimo. Tem tudo a ver com arte, né? Para você ser um bom arquiteto, você precisa comunicar. Você precisa conversar com o cliente. Você precisa fazer ele entender que sua ideia é boa, é convincente. Então, tem alguma coisa a ver, né? Uma coisa com a outra. Eu acho que seria por aí mesmo. Agora, legal, né? Agora vamos para os agradecimentos. Vamos. Primeiro, tchau, Emily, por aceitar o meu convite. A todos que estão nos assistindo, um abraço especial para tio Davi, Mel, tio Bira e sua mãe. Muito bem. E Obrigada. sua mãe, time. Olha, eu também vou agradecer ao pessoal aí que tá aí no chat aí, nas conversas, que durante a live estava escrevendo. Algumas eu estava lendo. Só que tava tão bom aí as suas respostas que eu nem prestei atenção direito. Só que os comentários aí, eu agradeço a todos. Sei. E a senhora também te agradeço pelo convite. Agradeço a todos. E eu queria avisar, né, a todos que estão assistindo aí, te convidar, né? Próxima live. Minha próxima live. Sim. Dia 27/8. Com Lígia. Olha, e qual é o tema? Lígia Gonzaga. E o tema? A gente ainda não sabe, só que a gente já sobre ação social. Olha, que interessante. Tá bom, suas lives estão bem ecléticas, assim, né? A semana passada porque foi... Lígia, ela trabalha em uma área de solidariedade, né? Solidariedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre ação social que ela em um bairro carente, que acolhe crianças, né? E esse projeto é da minha igreja, né? Foi ele que criou, e aí a gente achou bem interessante isso daí. E aí, Sim. e ó, Legal. 27/8. Aí, ó, Daqui a 15 dias. Daqui a 15 daqui a dias. 15 dias. Certo. Eu estarei... Minhas Estarei lives vendo falar. 15/15. E eu agradeço a todo mundo, tio Damião aí, ó. Muita pessoa aí dizendo aí que foi interessante. Muita gente Obrigada pela legal. participação de todos aí. Obrigada pela participação de tia Emily. Obrigado pelas respostas. Eu gostei muito dos comentários aí. Escreveram coisas bem carinhosas mesmo. Tinha uma sobrinha sua aí, ó, falando aí, ó. Eu sou sobrinha de Emily aí, ó. Eu não lembro
nome, mas ela apareceu aí. E agradeço também a todas as pessoas, todos os... Aqui, a minha tia, ó. Minha tia. Jussara, tia Cida, tia Lore entrou aqui há uns minutos atrás. Quer dizer, no início da live ela entrou. E eu agradeço a todos. Agradeço a tia Rai, que apareceu aí. Agradeço a tia Emily pelo convite. Quer dizer, eu agradeço você por ter aceitado. E eu também mando um beijo para Mel, né? E para tio Davi e tio Bira e a sua mãe. Tá bom, tá bom. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Coisa. Gostaria de agradecer esse convite tão especial. Dizer que minha primeira vez numa live e eu achei super interessante. Me senti super à vontade com as suas perguntas. Achei uma live bem legal, não foi aquela live chata, que só um fala e outro escuta. A gente conversou, trocamos ideias aqui. Foi muito bom. Eu queria agradecer a seus pais, minha querida amiga Jaque, Pedro. Muito obrigada por incentivar a Marquinhos. Está sempre perto, deixando ele voar, mas sempre perto, colocando a mão de vocês, né? E ajudando aqui coisas como essa, coisas tão lindas como essa, sejam reais, né? Sejam realidade hoje em dia, que a gente conversar com você, Marquinhos, que é uma criança tão especial, tão legal. Então, quando quiser pode me convidar, quando quiser pode me ligar, a gente conversa sobre arquitetura, sobre outros temas. E obrigada a todo mundo que nos assistiu, a todo mundo que esteve presente com a gente. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Um beijo grande. Agradeço a participação de todos. Minha mãe aí acabou de entrar. Tá dizendo aí. E minha professora, né? Minhas duas professoras, tia Margarete, tia Terra, o Colégio Bethesda, meu colégio entrou aí. E eu agradeço a participação de todos os meus professores, da minha vovó Beth. Aí, ó, tia Margarete acabou de dizer aqui, ó, parabéns, live de excelência. Sim. E eu também agradeço a você por ter aceitado o meu convite. E um beijo. Saudade de te ver do lado, né? Pessoalmente. E um beijo pra Mel e tio Davi. Um beijo e... Um beijão grande. Saudade de você, viu? Aparece aí de novo. Tá bom. Saudade de você muito, muito grande. Um beijão. Beijão.